Rapaziada, vamos começar pelo gol, né, mano? Já deixa o like, se inscreva no canal, segue lá no nosso Instagram que vai ter novidade, beleza? Daqui a pouco postar o nosso time também lá. E não se esqueça de jeito nenhum da nossa live hoje para você pegar a camisa do seu time do coração, tá? Mas vamos lá, galera. Começando aqui pelo gol, cara, essa rodada é uma das mais difíceis para goleiro, tá? Mas tem bons nomes aqui. E o primeiro que eu quero trazer aqui, olha isso aqui, cara. Esse aqui é o goleiro Jandrei, tá? Jandrei. A gente vai analisar aqui o Jandrei, olha só. Por quê? Olha os goleiros que enfrentaram o Corinthians. O Corinthians tem 4 jogos em casa, só marcou gol em um jogo. Tem 4 jogos fora, só marcou gol também em um jogo, tá? Aí você analisa aqui, 6.5, beleza? 14 pontos e 12 pontos. Todos os goleiros que enfrentaram o Corinthians foram bem demais. O Fortaleza fez 9 defesas, o Botafogo fez 7, o Fluminense, mesmo tomando 3 gols, fez 4 defesas e não negativou. Você começa a analisar que o Corinthians tem um padrão de cedimento para goleiro, tá? Com base nisso, estou querendo apostar no defensor do São Paulo, tá? E outra coisa eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Se liga nisso daqui, os melhores times para se confiar no sistema defensivo. Internacional, tá? Tudo bem, tem 2 jogos a menos, mas tem 3 gols sofridos só 3 gols sofridos, tá? O Palmeiras com 4 gols sofridos e o Galo também aqui, ó, cadê o Galo? O Galo com 5 gols sofridos. São os melhores times defensivamente para se confiar. Claro que Palmeiras e Galo vão se enfrentar, é um jogo mais difícil, tá? Mas eu sugiro confiar em times com potencial como o do Inter. O Inter tomou apenas 3 gols, vai pegar o time do Vitória, que só não tem menos gols do que o Corinthians, e o Grêmio com 2 jogos a menos também, então não conta. Mas o Corinthians tem 5 gols marcados. Qual time tem menos gols do que o Corinthians? O Vitória, tá? E agora também aqui o Cuiabá e o próprio Goianiense. Então apostar em times que estão enfrentando esses adversários é interessante. Por quê? Quem vai enfrentar o Vitória? Internacional, pelo menos um defensor do Inter, tá? Jogo do Cuiabá, eu tô fora do Goianiense, dá para ter um do Fluminense também, tá? E pegando o momento recente do Corinthians que não faz gol, um defensor do São Paulo, poderia ser interessante. E detalhe, o São Paulo vem de 2 SGs seguidos, ó. Contra o Internacional fora de casa pegou um SG, tá? E pegou um SG em casa contra o Cruzeiro, beleza? E no jogo que tomou gol foi um só, contra o Fluminense, um contra o Vitória fora de casa, metendo 3 gols, e também pegou um SG contra o Palmeiras num clássico. Então, tipo assim, o time do São Paulo melhorou muito, e tem um potencial muito bom contra um Corinthians que não vem fazendo gol, tá? Então isso pode ser uma boa, um dado interessante de times que vão te ajudar na questão do SG. Com base nisso, pessoal, eu vou de Jandrei aqui no gol. Como eu falei, é um cara com muito potencial, e olha isso aqui, cara, times que cederam para goleiros, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho minha câmera aqui. Ó, times que cederam para goleiros. Você vai analisar aqui, vamos no Corinthians, pegando só em pontuações. Olha aqui o Corinthians, ó, cedeu 33,50. Só não cedeu mais, cedeu menos no caso. O Vitória cedeu um pouco menos do que ele. O Corinthians de geral aqui, mano, se você for analisar, tem mais de 10 pontos de vantagem do segundo time que mais cedeu para goleiro jogando em casa. E mesmo pegando fora de casa, também o Corinthians leva muita vantagem. Então, pegando esses pontos, pode ser interessante defensor do São Paulo contra o Corinthians, tá? Outro dado interessante, vamos para a defesa, tá? Olha que top. O time do Corinthians cedeu 24 defesas, tá? Deixa eu pegar aqui, não, calma aí. É isso mesmo, goleiro. Deixa eu botar só dentro e fora de casa aqui agora, pronto. O Corinthians em casa, olha o tanto que o Corinthians cedeu, 22 defesas que o time do Corinthians cedeu em casa. É muita raça de defesa, mano. Por isso é interessante ter jogadores contra o Corinthians. Ah, qual foi o segundo time que mais cedeu? Fluminense com 17, bem atrás, tá? E aqui o Flamengo com 20, que vai jogar fora de casa. Então, pegando esses dados, pode ser interessante um defensor do São Paulo zagueiro, ou até mesmo goleiro também com esse potencial, pensando em defesas e pensando num zagueiro com regularidade com média básica, tendo em vista que o Corinthians tem 8 jogos na competição e em 6 não marcou gol. Marcou um jogo só fora de casa em 4 e marcou só um em casa em 4 jogos também, tá? Então, pegando esses dados, pode ser uma boa. O momento do São Paulo é muito forte, passa a confiança e com isso pode ser interessante analisar, tá? Então, vamos aqui, por enquanto, com o Jandrei, tá? Vamos botar o hack depois para frente, mas vamos tentar achar o time aqui da melhor forma possível. Outro nome, se eu não fosse com o Jandrei, óbvio que seria o Cleiton. Eles são os 2 goleiros em termos de segurança ou potencial
melhores para a rodada. O Jandrei com um potencial maior e o Cleiton com o poder de defesa maior nesse jogo, tá? Em termos de SG. Então, por isso, o Cleiton seria um nome interessante, tá? Vamos lá. Jandrei. Vamos para lateral, galera. Laterais aqui com potencial. Óbvio que o Marcelo vai ter que estar no time, tá? E qual o segundo lateral que você enxerga com potencial, né? Vamos lá. De novo aqui. Não vou passar todos os dados de desarme, não. Só pegar uma pontuação. Porque na live a gente vai destrinchar um pouco melhor isso daqui, tá? Pegando aqui para lateral, a gente consegue analisar em termos de média, cedimentos no geral, que os times que vêm cedendo muitos pontos são os times que jogam em casa. O Cuiabá, o Vasco, o Fluminense, são muitos times, o Corinthians. Então dá para pensar em lateral de São Paulo também. O Wellington e Igor Vinícius, jogadores de regularidade e média básica, tá? Então são dois caras que dá para pensar aí com muito potencial e muita segurança. Porém, também tem aqui o cedimento interessante do goianiense, tá? Marcelo, dificilmente não dá para estar no time, tá? Nós temos aqui também, pessoal, Vitória, não cede 80 pontos, mas está cedendo. É interessante também pensar no Internacional, como eu falei, o Vitória marca poucos gols e o Inter é a melhor defesa, com 2 jogos a menos, mas é a melhor defesa em números da competição, tá? Na live eu destrincho mais aqui, gols para laterais, desarme para lateral e tudo mais. Isso aqui é só para a gente conseguir fazer um resumo, tá? Então vou de René, ter um defensor do Inter, ter um do Fluminense, tá? Ter um do São Paulo e aí você pode dobrar o Bragantino ou não, vai da tua lógica também, tá? Outros laterais com potencial que poderia ser uma boa, laterais do Bahia, por que não? O Marlon contra o time do Vasco também eu acho muito interessante, apesar de pouco para valorizar, bem desvalorizado, pode ser uma boa. O problema é que o Vasco sempre marca golzinho, né? O Bustos, uma alternativa um pouco mais barata ao René, tá? Igor Vinícius, como eu falei, seria muito bom. E eu acho que é isso, galera. Eu acho que para por aqui. Claro, né? O Wellington também está muito bem, pode ser uma boa, beleza? Mas Marcelo e René, eu acho que vai ser a pedido de muita gente aí pensando em SG do Inter e um do Fluminense pela regularidade do Marcelo. Zagueiros, cara, gosto muito do Robert Renan. Poderia ser aqui perfeitamente minha lateral, minha dupla de zaga para dobrar o Internacional, mas estou na dúvida, tá? Arboleda, Alan Franco também são nomes interessantes, mas também estou ainda na dúvida, beleza? Então, por enquanto, vou deixar aqui em stand-by para segundo plano nomes desse calibre aqui. Por enquanto, eu vou com o Pedro Henrique, que vai ser o zagueiro, tá? E vou com o Luan Cândido, que tem tudo para ser o lateral, já que o Capixaba não joga, beleza? E vai jogar em casa, então, na teoria, eu tô com três laterais, mano. Vou estar com 3 laterais. E o Luan Cândido tem um pênalti, não sei agora com o Lucas Veríssimo, né? Mas eu acho que ele vai ter o pênalti, o cara bate falta, finaliza, é bom para cabeceio, então vamos com o Luan Cândido. Nareco, qual o outro zagueiro, tirando esses dois aí, que você acha com potencial? Zagueiros do São Paulo, tá? Zagueiros do São Paulo, para mim, o Arboleda, eu acho até que o Arboleda estava na seleção, né? O Alan Franco também são nomes para mim interessantes para essa rodada. Não tem muitos zagueiros não. Então você pega um que é um lateral e pega um com potencial de SG que é do mesmo time. Então 2 potenciais de SG, um com lateral e um aqui pensando em quem sabe em alguns desarmes e potencial de pontuação aí com média básica, tá? Meiuca, aqui é a cereja do bolo, aqui que vai diferenciar a rodada. Nós temos 4 nomes com muito potencial. São eles: Lucas Evangelista, Gustavo Scarpa, Rafael Veiga e Lucas Moura. Para mim são os melhores nomes. Fugindo um pouco desse padrão. Quem são? Gosto do Cristaldo, tá? E o que está fazendo de ponto o Matheus Fernandes também merece um pouco de atenção. 6,70, 11 pontos, 4,10. É um cara que merece atenção também pelo que ele vem conquistando. Mateuzinho, sempre muito regular também, entregando de 3 a 4 pontos, pode ser uma boa. Mesmo achando que o Inter tem chance de SG, tá? O Jean Lucas, em todos os jogos, entrega pelo menos 3 ou 4 pontos. Nesse jogo, sem um gol, ele entregaria 3,70. É sempre uma métrica, uma régua ali que ele botou para medir e sempre tira essa pontuação, tá? Pochettino pode ser uma baita opção também. Vem entregando muitos pontos. Então você vê muitos jogadores que podem ser considerados aportes, jogadores mais fora da curva. Mas nessa rodada não tem muito padrão, rapaziada. Tem muitos jogadores diferentes. E eu acho que o potencial desses jogadores pode ser uma baita aposta para diferenciar um pouco ou pegar um nome mais fora da curva, tá? Eu acho que em termos de meia, o potencial basicamente é esse. Eu vou estudar outros nomes diferentes para vocês ao longo da rodada, mas não tem muito o que fazer não, pessoal. Não tem muito o que fazer, é mais ou menos nesse caminho aí, tá? E vamos aqui, nossos meias: Lucas Moura, Rafael Veiga e Gustavo Scarpa. 3 medalhões aí para não
ter erro, tá? Jogadores com potencial, o Veiga mostrou uma certa média básica e desde o começo da temporada ele vem fazendo isso, 3 pontos, 3,70, 2,90, praticamente 3 pontos, 6,90, então é uma média que ele vem fazendo. Se ele entregar 3 ou 4 pontos, não tá ruim, tá? O Scarpa, que é um cara que não entrega nada, depende mais do gol. Então vamos torcer para ele fazer alguma participação ou fazer pelo menos a média básica. Já o Lucas Moura dispensa comentários, tá? O jogo dele é para média básica sempre, é a finalização. Não sei se com o Luciano em campo, o pessoal que torce para o São Paulo aí que acompanha, me ajuda. Mas eu acho que o Lucas Moura ainda bate o pênalti, né? Mesmo com o Luciano em campo. Então é um potencial também na bola parada. Beleza? Esses 3 aqui são os melhores nomes. Qual seria o quarto? O Lucas Evangelista, tá? E aqui o Matheus Fernandes junto com o Cristal também seriam nomes interessantes. Mas não dá para fugir muito disso, pelo menos na minha concepção, nessa primeira observação aqui, tá? Vamos lá, galera. Fechando no ataque, mano. Atacantes, a gente vai para poder de fogo, né? A gente vai para poder de fogo. Vamos lá. Times com maior poder de fogo, beleza? A gente tem o Flamengo, que vai jogar fora de casa, difícil. Botafogo também jogando fora de casa, eu acho que dá para apostar, quem sabe, no Júnior Santos de regularidade, no Tiquinho Soares, mas também é um jogo difícil fora de casa, tá? Nós temos aqui o Atlético Paranaense, vai jogar contra o Flamengo, 2 times que vão se enfrentar, Mastriano e Pedro ali podem ser boas. O São Paulo, aqui você já começa a olhar uma possibilidade, tá? O São Paulo vem muito bem, confiante, é um clássico sim, mas o Corinthians sempre toma uns golzinhos, pode ser uma boa pensar num Caleri e Luciano, porém é uma loteria. Qual deles vai melhor? Qual deles vai imitar? Então eu estou cercando com o Lucas Moura, mas dá para ir com o Lucas Moura e Caleri, Lucas Moura e Luciano, tá? Dá para pensar nisso também. Outro time que vem marcando gol, o Bragantino, tá? Marcou 10 gols, vai pegar o Juventude aqui que tomou 9, pode ser interessante. O problema é que os atacantes do Bragantino não passam muita confiança. Vamos fazer o contrário agora? Vamos lá. Quais os times estão tomando muito gol? Ó, Goianiense tomando 11, então ataque do Fluminense, tá? Dá para pensar, dá para começar a analisar aqui já com uma visão interessante. Qual é o segundo time mais vazado da competição? Fluminense empatado com Vitória, então dá para pensar em atacante do Inter. Já achei 2 válvulas interessantes. Um atacante do Internacional e um atacante do Fluminense, que vão pegar 2 dos times mais vazados. Pena não ter o Matheus Pereira nessa rodada, que o Vasco tomou 19 gols, seria top o Matheus Pereira com certeza, mas não temos aqui, tá? Então pegando essa base, dá para pensar num Pedro ainda, tá? Não descarto um Pedro nesse jogo, não descartem, beleza? Paulinho também dá para pensar, é jogo difícil, sim, mas dá para pensar no Paulinho, beleza? Hulk tá na dúvida, mas vai ser o nosso primeiro atacante para essa rodada, tá? Difícil, o Hulk tá provável, você ou na dúvida você não pensar no Hulk, beleza? O Wesley vai ser o nosso outro atacante, show? Olha aqui agora, mano, dá para pensar aqui num Caleri, para você fechar, olha que time top que ficaria, mano, um Caleri, poxa vida, coisa de maluco. Dá para pensar no Luciano, olha que top também que ficaria aqui com o Lucigol, cara, olha que brabo que esse time ficaria, mano, tá louco, gostei muito. Só que eu tô querendo ter alguém do Fluminense ofensivamente. E aí aparece o Germancano, uma fase horrorosa, tudo bem. Não tá bem, não é o Germancano que a gente conhece. E eu vou analisar até que ponto o Germancano é um nome insubstituível, ou até que ponto é obrigatório ter o Germancano. Mas por enquanto é isso, tá? Pedro também daria para fechar legal. Pedrão aqui, top. Você fica na segurança, você equilibra seu time. Um jogador que tem um potencial, que está na fase muito boa e está confiante, mesmo sendo um jogo difícil. Mas tem como eu falei, o Germancano jogando em casa, contra um goianiense. É difícil, cara, não ter o Germancano nesse jogo, mesmo não estando numa fase boa, mesmo não estando 100% confiante nele, é o que temos para agora, tá? O treinador vai ser aqui o Petit, beleza? Pensando em termos de cartoleto, queria muito escalar o treinador um pouco melhor, o Pedro Caixinha, o Eduardo Cudê, ou aqui o Zubendia, tá? Mas por enquanto vamos assim. Base boa no nosso time aqui montado. Eu vou botar um hack no gol depois, tá? Capitão, galera, é difícil pra cacete eu escolher um capitão essa rodada, muito difícil. Vamos deixar aqui no Hulk por enquanto, segurança, a gente já sabe o que ele pode entregar. Vamos ver se ele vai pro jogo mesmo, mas por enquanto vai ser o nosso capitão, tá? Vou analisar a possibilidade do Lucas Moura ser um capitão. Cano, dá para pensar. O Wesley também dá para pensar como capitão, não seria loucura. Eu acho que é um cara que
Se a gente for analisar aqui em termos de regularidade, pelo que ele vem entregando, 13,90, 4 pontos, 12, 7,5, 12, o cara vem bem, vem sofrendo muitas faltas, desarma, finaliza, e o time do Vitória toma muito gol de atacante, então por isso o Wesley, tá? Agora, confirmar que o nosso time, na live hoje, possivelmente vai ter alteração que eu vou estudar um pouco mais a fundo. Quais são as minhas dúvidas, tá? Germancano, beleza? Aqui, o Veiga, que eu estou pensando no Lucas Evangelista, beleza? Dúvidas, né? Aqui no gol ainda só gol de Cleiton e com isso teria que mudar o zagueiro. Essas são as minhas dúvidas. 4 peças para eu poder trocar aqui e ver quais opções são as melhores em termos de potencial, beleza? 4 peças que eu estou pensando em mudar para essa rodada, então vai depender muito do que o time vai entregar, vai depender muito do potencial que eu vou estudar e analisar. Então fiquem ligados, na live hoje, 7h30 da noite, valendo camisa do seu time do coração para você pegar aí a nossa escalação final com a base concreta e vai postar também nosso time no Instagram, beleza? Então é isso, galera. Tamo junto, deixa o like, se inscreva no canal, aquele abraço, fique com Deus e fui!